Saudações alvinegras, eu sou Adalberto Lopes, esse é o Papo Fiel e hoje eu vou falar da saudosa maloca, maloca querida, din din donde nós passemos dias felizes de nossa vida. Sim, esse vídeo é sobre a nossa casa raiz, palco de tantas glórias e tretas, o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como Pacaembu. Eu cresci sendo zoado por uma coisa que os coringão dos anos 90 pra trás sabem muito bem como era. Ah, corintiano não tem casa, corintiano nunca manda jogo porque não tem estádio, corintiano mora de aluguel. Vamos jogar onde? No campo da prefeitura? Na mente desses anti-otário era que vergonha, eles não têm casa, ele deve estar chateado com a minha zoeira. E na verdade o pensamento que tava na minha cabeça na hora era quanto tempo será que ele demora pra morrer se eu enfiar uma faca na garganta dele e rodar? O Pacaembu sempre foi a casa da Fiel e o choro é livre. No papel pode ser da prefeitura, de empresa, do Papa. Quando o coringão pisa naquele gramado, é tudo nosso. É um local que parece que tem uma força mística dos deuses do futebol que só quem já colou num domingo à tarde pra assistir um jogo do Corinthians tá ligado. O que dói é saber que provavelmente nunca mais terá uma grande partida lá por conta dos projetos que a iniciativa privada pretende implantar. Mas meu foco aqui não é falar do futuro, é falar do passado, a história que importa. A nossa maloca pode até ser destruída e não sobrar um tijolo pra jogar na cabeça de palmeirense, mas o que ela significa tá aqui, ó. Vamos lá. Inaugurado em 1940, na época com capacidade para 70 mil pessoas, era considerado o mais moderno estádio da América do Sul. Porém, só na década de 60 passou a chamar Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, em homenagem ao cara que ficou conhecido como Marechal da Vitória, por ter sido um grande motivador nos bastidores dos títulos mundiais do Brasil nas Copas de 58 e 62. Já o apelido Pacaembu veio porque o estádio fica localizado no final da Avenida Pacaembu, no bairro do Pacaembu. Quando se referiam ao local, falavam vamos assistir ao jogo no estádio do Pacaembu como um ponto de referência, e não no estádio municipal, blá blá blá, manja? Já sobre a construção, os rumores de um provável estádio surgiram na década de 20, quando a capital queria ter um palco esportivo para o futebol paulista que vinha crescendo. Então em 1926, a companhia City doou o terreno que foi repassado à prefeitura. Só 10 anos depois, com o prefeito Fábio da Silva Prado, foi lançado o projeto dando início às obras. Peraí. Nossa. Cara, eu tenho um ódio. E é importante ressaltar que o estopim disso não surgiu do nada. Pra quem não lembra, o início dos anos 30 foi conturbado, se liga aí. Getúlio Vargas liderou a Revolução de 1930, que resultou no fim da República do Café com Leite, iniciando assim o governo provisório. Das duas vezes em que foi presidente do Brasil, a primeira foi justamente deste período até 1945. 15 anos de muita polêmica com, entre outras coisas, o chamado Estado Novo. Enfim, não vamos entrar nisso porque uma, eu não sou historiador e outra, eu não tô aqui pra falar de política, a menos que seja política do Corinthians, o que não é o caso. O importante é saber que o Getúlio deu início a um projeto de apoio nacional aos esportes com o objetivo de mostrar uma nação mais forte através disso. Esse plano proposto demonstraria uma mudança no país e foi por isso que a ideia do estádio do Pacaembu veio pela Prefeitura de São Paulo. O prefeito e seus aliados curtiram a ideia de contribuir com essa ambição do presidente e ainda ter o estádio que queriam na capital. Já sobre a estrutura, a entrada clássica é pela Praça Charles Miller, que se você não sabe quem foi, assiste esse vídeo que está aparecendo aqui no card, eu falo um pouco sobre ele. Além do campo, o espaço ainda tem um complexo esportivo e o Museu do Futebol, que por sinal vale a pena visitar se você não foi ainda. Os números também dizem muito sobre Pacaembu e Timão. Em 1942, Corinthians e São Paulo se enfrentaram e o público foi de 71.281 pessoas, o que até hoje é o recorde do estádio. Fato que podemos presumir pela torcida do São Paulo ser a nata da modinha, que nesse dia foram 70 mil corintianos e 1.000 e poucos São Paulinos. O Corinthians também é o time que mais jogou no Pacaembu com quase 1.700 jogos, o que talvez te faça pensar que também seja o time que mais ganhou títulos lá, né? Errado. Quem mais levantou caneco no Pacaembu foi a porcada. Alguma copinha? Não. Recopa? Supercopa? De jeito nenhum. E Mundial? Obviamente não. Bom, mas foram eles que mais conquistaram campeonatos no Pacaembu. Espera aí, se a gente tem mais jogos, mas é a raça imunda que ganhou mais títulos por lá, significa que eles são superiores?
Não, né? Superiores. 12 segundos depois. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Muitos meses depois. 2000 anos depois. Superior. Uma eternidade depois. Ah, eu não vou gravar isso aqui mais. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Ai, esses caras me matam, O que acontece é que as partidas mais decisivas a gente jogava no que eu gosto de chamar carinhosamente de salão de festas da Fiel, vulgo Morumbi. Então, do início à metade do campeonato, os jogos eram no Pacaembu e nas fases finais passavam para o estádio do Morumbi. Muitos dizem que é por conta da capacidade, afinal o estádio do São Paulo é maior, portanto a renda com a torcida gerava mais lucro pro timão com os ingressos. No entanto, a minha teoria é que o Corinthians adorava gritar campeão dentro daquela tigela que eles chamam de casa. Era tipo um ritual, sei lá. Já reparou que o estádio de São Paulo parece uma tigela? Ai, pior que parece. É tipo aquelas que cachorro usa pra comer. E o escudo parece uma pipa. Enfim, o engraçado é que os antes juravam que a gente sentia vergonha de não ter casa pra levantar a taça, mas a gente nem se preocupava com isso. Inclusive tem um break dos Gaviões da Fiel que mostra exatamente o quanto ter ou não ter um estádio é apenas um mero detalhe. Roda aí. Pacaembu, ela domina, Morumbi, ela destrói. Pacaembu, ela domina, Morumbi, ela destrói. No Rio ela arregaça qualquer um que ela encontra. No Rio ela arregaça qualquer um que ela encontra. Tenho medo de morrer, eu tenho medo de morrer. Eu dou porrada pra valer, eu dou porrada pra valer. Essa torcida, o nome dela pode dizer. Essa torcida, o nome dela pode dizer. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Gaviões, Fiel, eu sou! É, esse break é louco. E o que poucos torcedores sabem é que a nossa primeira casa de fato não foi o Pacaembu, tiveram outras duas antes da maloca. O primeiro estádio que o Timão mandava os jogos foi o da Ponte Grande, e antes dele a gente ainda comandava no Campo do Lenheiro, no Bom Retiro, aqui em São Paulo. No entanto, historicamente, o local com mais identificação da Fiel, ouso dizer que até mais que a própria arena de hoje, é o Pacaembu. E eu não sei direito qual que é a fita, se era ficar com os dedos entrelaçados nas grades como num jogo da várzea, se era poder sentar num tobogã de cimento gelado, quer dizer sentar, até parece que alguém ficava sentado. Se era aquela sensação de ao mesmo tempo ver um cara cobrando lateral e do seu lado um mano vendendo 3 brejas por 10 no isopor enquanto corria dos guarda. Ou talvez a brisa fosse o sambão moendo na praça o dia todo quando tinha jogo, um varal cheio de manto por vintão e atrás aquele churrasquinho estralando. Mano, era embaçado demais. Inclusive eu tenho uma história do Pacaembu. Brasileirão de 2009, última rodada do primeiro turno, Corinthians e Atlético Mineiro, domingão, 4 da tarde. Eu ainda não morava aqui em São Paulo. Um dia antes, um parceiro de uma cidade vizinha me falou que ia ter uma caravana e me chamou pra colar nesse jogo. Na época eu vendia sorvete e tinha guardado uma grana, e tava, sei lá, com uns 100 reais. Só que o rolê todo dava mais que o dobro disso. E como eu não tinha dinheiro suficiente, o que eu falei? Bora, porra, aqui é Corinthians. E não falei nada que eu não tinha toda a grana. Pensei, São Jorge tá comigo. No dia seguinte encontrei os caras, entrei na van, dei a parte da viagem, me sobrou uns 10 contos, só o ingresso era muito mais que isso e ainda tinha um rolê pra comer e beber. Chegamos no Pacaembu faltando umas 3 horas pro jogo e eu nem aí. Fui bebendo e ainda bateu uma fome, comprei um espetinho de 2,50. Quando vieram pegar o dinheiro pra comprar o ingresso, eu falei que tinha perdido, não sabia onde tinha caído e tal. A gente foi até a van pra ver se tava lá, e é claro que ninguém achou, porque não existia essa grana. O plano era eles ficarem com dó e pagar pra eu entrar, mas eu não contei que só um ali me conhecia e ele não tinha mais grana. O resto não tava nem aí pra mim. 30 minutos antes do jogo, eles entraram e eu fiquei sentado na calçada, mal, me achando idiota, comecei a chorar sozinho. Nisso chega um cara de uma organizada, que agora eu não lembro se era Gaviões ou Camisa 12, não lembro, faz tempo já. Me vê chorando e me pergunta o que tinha acontecido. Eu falei que tinha perdido a grana, que era do interior, ou seja, mantive a mentira, né, pra não ficar tão feio. Do nada ele mete essa, quanto você tem aí? E eu tirei do bolso um bolinho de nota de 2, umas moedas e falei, uns 8 reais. Aí ele, demorou, daí que você vai assistir o jogo. E me deu o ingresso, mano. Aí eu entrei, dei uma benzida pra tirar a zica, grudei no alambrado e foi um jogão. 2-0 pra gente, teve expulsão, um gol anulado, um golaço do Boquita na gaveta. Esse é o Thiago Cardoso, opa! Perdeu a bola, Henrique rolou, bateu! Gol! Boquita! Que golaço do Boquita!
E quem lembra sabe que o Boquita era uma tiriça monstra, mas marcou essa pintura. Depois da partida ninguém acreditava que eu tinha entrado. E eu ainda fiz amizade com os caras e fiquei tomando cachaça na praça até a hora da van dar um salve pra gente voltar. Doido, né? E se você também tiver alguma história da maloca, comenta aí pra gente trocar ideia, demorou? Continuando. Bom, quanto aos jogos históricos, são tantos que o vídeo viraria um documentário se eu fosse falar de todos. Foi lá que o Coringão, no auge de um ótimo elenco em 2005, enfiou o eterno 7-1 no Santos numa tarde inspirada do Carlitos Tevez. Uma curiosidade é que a palavra Pacaembu vem do tupi, que significa terras alagadas. Mesmo assim, parece que não teve água para lambari naquele dia não. E a Libertadores de 2006? Corinthians e River Plate, Coringão eliminado, MSIas ruínas e o estádio virando uma bomba relógio de uma tragédia épica. Logo depois do terceiro gol do River, o tumulto. Torcedores do Corinthians forçaram o portão que dá acesso ao gramado do Pacaembu. Foi lá também que atropelamos o poderoso Boca Juniors na final da Libertadores em 2012, na partida mais importante da história do clube. Foram grandes conquistas do Pacaembu. Além da Liberta, teve Brasileiro, Copa do Brasil, Paulista e a Recopa, que por sinal, assim como o Mundial, o Palmeiras não tem. Aí você pode perguntar: Ué, mas o Corinthians não jogava as partidas decisivas no salão de festa em forma de tigela? Sim, mas o Timão parou de alugar o salão de festas em 2008 por conta de uma treta entre o André Sanches, nosso então presidente, e o Juvenal Juvencio, o velho louco do São Paulo. Em resumo, o velho do São Paulo no Paulistão liberou só 10% dos ingressos para fiel no mando deles. O Andrés ficou doido e falou que não alugava mais a tigela. E assim está até hoje. E para finalizar, preciso falar do samba que eu comecei ousando cantar no início do vídeo. Saudosa Maloca, do Adoniran Barbosa. A letra não foi escrita pro Pacaembu. A verdade é que ela narra o episódio da demolição de um casarão habitado por Adoniran, Mato Grosso e o Joca, que era o lar dos três até o dono do imóvel ordenar a derrubada para a construção de um edifício alto no lugar. Cada tauba que caía doía no coração. No samba o Mato Grosso vai reclamar, mas o Adoniran impede e o Joca conforta dizendo: Deus dá o frio conforme o cobertor. E com isso eles passam a morar numa praça sem teto e cantar que seus melhores dias foram vividos no casarão abandonado, a Saudosa Maloca. Ou seja, Saudosa Maloca narra a situação daqueles que não têm onde morar e invadem casas abandonadas. Por isso acabou virando o hino da Fiel quando nos referimos ao Pacaembu. Não tínhamos lugar para morar, mas quando pisávamos naquele gramado, era a nossa Saudosa Maloca. O Pacaembu representa o estádio maior de São Paulo no coração dos corintianos. Então esse campo eu gostaria que nunca terminasse. A semana inteira fiquei esperando, pra te ver Corinthians, pra te ver jogando. Quando a gente ama, não é de esforço, pra te ver jogar, te ver jogar, te ver jogar. Não é brincadeira, não veste meu mano, homem negro. Tem que ter respeito, amor à camisa. Botou o Corinthians em qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar. O episódio de hoje tá acabando, mas eu vou linkar aqui no card a playlist completa do Papo Fiel pra você assistir. Maratona o canal aí que tá bem da hora. Se você gostou desse vídeo, é importante que você curta aqui embaixo, se inscreva e ative as notificações no sininho pra fortalecer o trampo, demorou? Ah, e depois de todos os jogos do Coringão, aqui no canal rola o quadro Resenhando, o pós-jogo da Fiel. Então cola pra cá porque a conversa é de louco pra louco. Siga as redes sociais do Papo Fiel e as minhas também, isso me incentiva a produzir mais conteúdo exclusivo como esse, sempre de graça. Muito obrigado, até a próxima e vai Corinthians! Manto novo do Coringão, na loja da Nike R$500, na Fiel Preto e Branco, produção? R$29,90. R$29,90, vai Corinthians!